O livro de hoje se chama Histórias que a Menina Serpente Contou. É dos autores Ilma Maria Canaúna e Fábio Cardoso dos Santos, com ilustrações de Tati Moés, e é da editora Cortez Editora. Gente, esse livro é um dos livros com as ilustrações mais bonitas que eu já vi. E olha que eu tô sempre trazendo muitos livros aqui para vocês. Essa aqui é a parte da frente do livro. Esse livro é de 2009. E aqui atrás conta um pouquinho. Okumbu, a menina serpente, não nasceu na terra. Ela veio até aqui por ordem do Criador, o Senhor de todas as coisas, para que acompanhasse o desenvolvimento dos nates, seres que andavam eretos, mas ainda não eram humanos, e que estavam destinados a dominar os três reinos, o animal, vegetal e mineral. Ao adentrar no mundo mágico, no mundo maravilhoso e mágico das histórias que a menina serpente contou, o encantamento das histórias africanas permanecerá para sempre. Essa é a imagem que temos assim que a gente abre o livro e já é muito bonita, olha isso. Sério, eu fiquei realmente muito apaixonada pelas ilustrações. Aqui continuando, aqui tem um agradecimento à minha querida mãe, que foi o meu início, sempre compreendendo o incompreensível, e ao querido Amir, a quem destino e admiro incondicionalmente. Fábio, aos meus netos Camille, Victor e Felipe, aos meus amigos, não procure o amor, ele irá encontrar o seu endereço. Ilma. Gente, olha só que lindinha essa menininha aqui dentro da flor, parece uma fadinha. Talvez até seja, né? Eu não li o livro ainda, os contos, porque eu gosto de ter a surpresa de ler junto com vocês, assim. Boas-vindas às histórias da África. Ekumbu, a menina serpente, não nasceu na terra. Ela veio aqui por ordem do Criador, o Senhor de todas as coisas, para que acompanhasse o desenvolvimento dos nates, seres que andavam eretos, mas ainda não eram humanos, e que estavam destinados a dominar os três reinos, animal, vegetal e mineral. É por isso que as serpentes existem em todos os países. Em nossas andanças, nós a encontramos aos pés de uma grande montanha segurando sua perna e seu bloco de anotações. Sim, um bloco de anotações, como se fosse um diário. Ela escreve tudo o que vê e ouve, para depois relatar ao Criador. No início ficamos assustados, mas ao ouvirmos a sua voz tão doce e seus olhos brilhantes e negros, o medo foi desaparecendo e surgiu entre nós uma grande amizade. E ela, apesar da sua descrição, contou-nos várias histórias sobre a origem da África, do conhecimento e da terra. Mostrou-nos que a sabedoria e a verdade caminham sempre juntas e podem nos ajudar a compreender a história de cada um. Lembrando que todos fazem parte da grande família humana e que a terra é a mãe e casa de todos. Com reverência, pedimos sua autorização para recontar algumas histórias que ela nos contou. Ela deu um sorriso e disse que éramos livres para usar o conhecimento que nos deu, mas que deveríamos agir com sabedoria. Está na hora de você adentrar o mundo maravilhoso e mágico das histórias que a menina serpente nos contou. E esperamos que você fique tão encantado quanto nós com as histórias africanas. Quem escreveu esse texto aqui foi os autores. E aqui tem essas imagens, ó, muito bonitas e diferentes. Esse livro eu não sei se são 5 ou 7 contos, algo assim. Esse aqui é o primeiro. O tempo dos espelhos. Houve um tempo em que todos os seres da terra podiam ouvir e entender as outras criaturas. Foi chamado de tempo dos espelhos, muito distante do nosso tempo. Nesse tempo, como hoje, existiam vários reinos, animal, vegetal e mineral. No reino dos animais, alguns andavam eretos, mas ainda não eram humanos. Eles também eram chamados de nates e precisavam da ajuda para se desenvolver. Também existia um conselho formado por todos os seres viventes, com exceção dos nates. Esse conselho reunia-se a cada 100 anos para avaliar o desenvolvimento de todas as espécies e verificar se elas se desenvolviam na sabedoria e nas artes próprias de cada uma, como lhes fora concedido pelo Criador. Os encontros dos representantes no conselho não eram acompanhados de nenhuma pompa ou festejos. Chegara a hora de o conselho reunir-se.
Naquela tarde, o silêncio pairava no plenário, à espera do último conselheiro. De repente, uma luz suave tomou conta de todo o ambiente e Ecumbu, a menina serpente, entrou no recinto e todos ficaram impressionados quando ela ficou em posição de ataque e depois, tranquilamente, retirou-se seu manto de listras e escamas, que era feito de todas as cores, e pôde ser vista pelos demais em sua forma primitiva. Depois recobriu seu corpo com o seu manto e caminhou em direção à mesa do conselho. Seu olhar era calmo e sereno, cumprimentou a todos. Ao sentar, jogou o manto para trás e sua pena e seu bloco de anotações deu início à reunião. No conselho, cada um contava o progresso de sua espécie. Baricu, da espécie dos simios, ágil com as palavras, começou: nós povoamos toda a terra, não há parte dela em que não estejamos presentes. Enviei pessoalmente meu irmão Biroque a uma região que ainda não sabemos se deverá ou não ser povoada. Por isso, mandei-o como mensageiro para verificar as possibilidades dessa terra, e ele com sua companheira Atilá, que levou sementes e mudas de tudo o que há na terra. Depois de semeá-las e caso germinasse, ele voltará e levará a grande caravana. Dizendo isso, Baricu fez uma mesura e retirou. O próximo a falar foi a grande águia, mestre das aves, que se apresentou proferindo as seguintes palavras: todos os mestres do conselho trouxe o grande olho do céu, para que o conheçam, e colocou uma pedra vermelha sobre a mesa. A pedra abriu-se em raios e mostrou o céu todas as espécies. O mestre águia avisou que seu povo havia cumprido o prometido. A espécie que voava estava em todos os lugares. A seguir foi a vez de Andaris, o ser do mar, que apresentou tudo o que havia nas águas e disse: nós também cumprimos a nossa obrigação, povoamos os mares e também os rios, de modo que a vida se multiplique. Porém, estamos preocupados com esse novo ser, o Nat, que se aproxima de nós e tem um olhar de dominador. Foi a vez da menina serpente falar, pois todos do conselho a olharam com a espera de uma resposta para o caso. Minha função é a de anotar o que acontece em todas as partes da terra, das mais próximas a mais longínquas, da cabeça aos pés do Criador, da mão direita à esquerda. Cruzei a terra e trago uma notícia triste. A palavra é a maior força que vocês possuem. E uma forma de entendimento acabou gerando uma aproximação entre todas as espécies. Isso facilitou nossa convivência, mas agora o Criador decidiu que nates desenvolverão mais rápido e assumirão o compromisso entre os 3 reinos. Houve muitos murmúrios de desolação na mesa, pois o Nat ainda estava em desenvolvimento e ainda não tinha domínio da palavra. A menina serpente pediu silêncio e disse: ainda não terminei. Por ordem do Criador, vocês têm 9 luas para recolher tudo o que lhes pertence. Ao encerrar as 9 luas, deverão olhar para a montanha. Lá me avistarão, e essa será a última vez que o conselho se reunirá. Ao amanhecer da 9ª lua, nenhuma espécie compreenderá mais o que a outra fala, e assim os nates ficarão sozinhos no mundo deles, e eles serão os senhores. Ficarei para anotar tudo o que acontecer, e não poderei mais tirar o meu manto. Mas não se aflinjam, deixarei para cada uma das espécies um segredo guardado, e quando conseguirem decifrá-lo, retornarão o conhecimento e sabedoria para manter cada um no seu lugar. Todas as espécies entraram em desespero, mas não adiantava discutir. O que todos temiam iria acontecer, chegar a hora da escuridão, que estava prevista nas mensagens mais antigas. O tempo da sabedoria, o tempo dos espelhos, havia chegado ao fim. E assim, no fim da 9ª lua, viu-se, ao alto da montanha, a menina serpente erguer lentamente sua pena e dizer: tudo está pronto, tudo recomeçará.
Após pronunciar a frase fatal, aconteceu o primeiro dia de desentendimento, e todos partiram a fim de reunir sua espécie, chorando e lamentando tal situação. Parecendo humildemente para trás, à medida que todos passavam pelo caminho da montanha, Ecumbum anotava o destino de todos, guardando para a sua posterioridade o segredo do conhecimento e da sabedoria. E quem se sentar aos pés de uma montanha e fechar os olhos poderá ouvir todas as espécies à procura do conhecimento. A coroa do rei. No princípio da Era da Escuridão, os nates eram como crianças, corriam soltos num lugar que se chamava Zazá. No lugar, os nates aprendiam muitas coisas. Bastava encostar a orelha na terra para aprender e crescer. Havia um poço, o Poço do Saber, onde a água era mais limpa e mais clara que se podia ver em toda a África. E todos sabiam que bastava tocar a água para do céu cair em lágrimas, que ao se misturar com a terra produziam tudo aquilo que os nates precisavam. Mas havia uma advertência: a água apenas poderia ser tocada, jamais bebida. O Criador, o que tudo produz, queria saber até quando os nates obedeceriam. Certa vez, um dos nates sentados perto do poço, ao olhar para trás, deparou com um ser que sustentava de pé sobre uma perna só. Esse chamava-se Coroa de Rei e caminhava sempre à noite, às escondidas, pelo reino dos nates, observava, e era o único que tinha permissão para tomar dessa água. A coroa do rei ficou olhando calmamente para o nat, imaginando que estava dormindo. Ela recebera ordens para que jamais tivesse contato com eles. Por isso, tomou todo o cuidado para não acordá-lo. Ela não sabia, porém, como os nates dormiam e não percebeu que ele estava acordado. Abaixou-se e bebeu da água. De repente, sentiu suas escamas o toque quente e suave da mão do nat. Ela ficou paralisada com um susto, mas não podia continuar muito tempo naquela posição. Com medo de machucá-lo, contorceu os músculos e escorregou suavemente para se afastar. No entanto, achou surpreendentemente que o nat não parasse de acariciá-la. Então, ela achou melhor deitá-lo sobre a terra para ver se ele desistia. E assim ficou por muito tempo. Essa folha é um pouco grossa, então tem que prestar atenção para não grudar e eu não acabar perdendo a história, gente. Quando tentou esquivar-se de suas mãos, o nat tocou seu rosto e, olhando firmemente para seus olhos, disse: "Que bela que você é! Como que seu corpo é diferente, sua pele é linda! Por que você tem tantas cores? De onde você vem?" E a coroa do rei perguntou a si mesma se ele sabia que de todas as espécies ela era a única que podia compreendê-lo. E ele continuou a perguntar: "Você saberia me dizer por que o sol se põe? Por que caem lágrimas do céu?" Mas ele não esperava nenhuma resposta, e ela pensava se poderia ao menos dizer a ele que sabia, que ouvia o que falava e que sabia o que ele questionava. Assim, os dias e as tardes foram passando, e os dois foram ficando cada vez mais unidos, até que numa tarde, quando ela se retirou, ele a seguiu e viu atrás da árvore de pupu ficava a morada da coroa do rei. Ela se assustou ao vê-lo, e ele perguntou sem esperar resposta: "Que árvore é essa? Que frutos são esses?" "Eu nunca havia observado essa árvore, nem sabia que dava frutos", pensou a coroa do rei, e acrescentou: "Preciso mandá-lo embora, porque ele não deveria estar aqui, e não poderíamos ter contato." Mas, olhando fixamente para ele, decidiu perguntar-lhe: "Você sabe quem eu sou?" O nat sorriu e respondeu: Não posso falar com você, mas como estou aqui desde o início da sua criação", afirmou o coroa do rei, "e vi você questionar a sua existência e desejar saber mais sobre todas as coisas, que é o primeiro passo para o conhecimento, vou lhe dar um presente." Então ela subiu até o mais alto da copa da árvore de pupu, trouxe uma semente
colocou em sua boca e disse... Olha só a árvore gigante. E esse aqui é o Nat. Provavelmente a criatura que vai se tornar homem, né? Os homens que conhecemos hoje. A partir desse momento, todos de sua espécie, por sua bondade, darão um grande passo na evolução. Peça que todos se reúnam no poço e cada um de vocês deverá tomar um único gole e depois nunca mais beber dessa água. Ele sorriu agradecido e foi chamar os outros Nats. Todos se enfileiraram e beberam, e assim a inteligência e a sabedoria transformaram no povo de Abiboque. Era o povo da cor da noite. O Nat, para provar o seu imenso amor pela coroa do rei, mandou construir uma cobertura de puro metal para sua própria cabeça, que o deixava parecido com a coroa do rei. Assim, os Abiboques povoaram do norte ao sul, do leste ao oeste, a terra que hoje é conhecida como África. E lá se espalharam para povoar os outros continentes da terra. O trono de Baru. Um dia, Ecumbu saiu de manhãzinha com seu bloquinho de anotações e sua pena. Ela estava verificando o pedido do Criador se algumas das suas espécies estavam em conflito. De repente, ela avistou um belíssimo cortejo que trazia o rei dos Nats, pois eles se espalharam pela África e se separaram, criando vários reinos, sendo que o de Baru, o que mais buscava o conhecimento, cercado da maior pompa que se podia imaginar. Ecumbu ouvia uma vez a terra dizer: Baru possui o dom de saber e quando dorme chama todos os seres. Como por encanto, todos os protegem. Não havendo inimigos para Baru, seu maior sonho era conhecer a terra, que não estava dividida em norte-sul, leste-oeste. Da varanda de seu castelo, Baru pensava que poderia ver o que poderia ver atrás daquela montanha e o que haveria no fundo do mar. Baru ficava horas observando o céu, montava sua caravana e saía pelo mundo à procura do que não conhecia. Trazia sobre o ombro esquerdo uma águia emplumada com uma coroa e usava na cabeça uma tiara de flores. Baru não ostentava uma tiara de metal ou de ferro ou ainda de ouro, porque sabia que as flores eram como a vida. Alcançavam 3 estágios e depois se transformavam. Trazia nas costas um manto de retalhos coloridos para lembrar a todos que ele queria aprender e que, de posse desse conhecimento, tudo poderia ser controlado e mudado. Baru saía pelo mundo e pegava a águia do seu ombro e dizia em seu ouvido palavras mágicas: água, ar, fogo, fontes de todo conhecimento. A águia voava, olhava tudo e quando voltava, contava o que tinha visto. Certo dia, depois de ter montado acampamento numa savana, Baru soltou a águia, que demorou meses para voltar. Um de seus conselheiros perguntou-lhe: Gente, olha que imagem linda! Olha isso! Baru, já se vão 3 luas que estamos esperando a águia voltar. Ou bem voltamos para casa, ou então seguimos em frente. E Baru respondeu ao conselheiro: Homem, se empenhe em suas palavras, seja com quem for. Deve cumpri-las. Eu a esperarei. Nem que tenha que mudar meu reino para cá. Então Baru foi até o rio, onde colocou seus pés na água e, olhando para baixo, viu o reflexo da água. Viu o reflexo da águia rodopiando no céu e emitindo um canto de alegria. Olhe para cima, Baru! Gritou a águia. Baru deu o ombro para a águia pousar e acariciou suas penas e disse-lhe: Companheira, por que demorou a voltar? Ao que a águia retrucou: Baru, existe um reino chamado Ao Entardecer, onde reina o Loki, a rainha da noite, que mandou dizer-lhe para voltar para o seu reino e que conte 5 luas. Ao cair da tarde da 5ª lua, abre as portas do seu castelo, que ela estará chegando. E ela enviar-lhe como compromisso essa rosa, príncipe negro, que poucos viram. Assim, Baru voltou e mandou trazer de cada parte da terra
o que de melhor e mais belo existiam para surpreender o Loki, a rainha da noite. Tentou de todas as formas antever como seria sua beleza, porém o poder da sua imaginação era insuficiente para tanto, ou seja, ela devia ser muito linda. Ao entardecer do dia da quinta lua, Baru vestiu sua melhor roupa, colocou em fila seus soldados, os conselheiros, os sábios, todos vestidos com suas melhores roupas. Foram para a porta do Castelo Azul, quando ouviram de muito longe uma trombeta que anunciava a chegada da Rainha da Noite. Baru surpreendeu ao ver sobre o elefante a mais bela entre as mulheres dos Nates. Sua beleza só podia ser superada por sua sabedoria. Descrevê-la era simples, pois sua pele era negra como a linha que separava no horizonte o dia da noite, os olhos eram castanhos como a beleza das savanas, e os cabelos eram macios como lãs de carneiro. Seu manto era feito de tiras de todas as cores e sua cabeça trazia uma guirlanda. Ao vê-la descer do elefante, Baru observou a corte da rainha era composta somente por mulheres. Elas batiam 3 vezes seus cajados no chão e se enfileiraram no primeiro degrau de cada escada até o trono de Baru. Ao lado direito e ao lado esquerdo, Baru nunca tinha visto tamanha pompa. E ela o cumprimentou. O Criador manteve minha vida até chegar à sua presença, e saudo você em nome do meu pai, e da minha mãe, e de todos os que reinaram até agora. Baru não podia tirar os olhos dela. O Loki sorriu e disse-lhe: seu reino é mais bonito do que eu esperava. Baru convidou-a para sentar-se. Fiz para você um trono igual ao do seu pai, visto que é digna de toda a realeza. Grande Baru, estou a seu inteiro dispor para o que quiser saber. Gente, olha como que ela é bonita. E ficou linda nessa imagem do elefante. Mas antes antecipo-lhe, a partir desse entardecer, deve contar 5 luas e ao cair da tarde da quinta lua devo partir. Baru ficou com o coração partido, mas mudou de assunto e perguntou: por que sua corte é composta apenas por mulheres? Vocês não temem ser atacadas? Ao que ela sorriu e respondeu: minhas generais ostentam no peito direito o leite para dar de mamar a seus filhos, e no esquerdo a lança e o fel para vencer os inimigos. Chame um dos seus mais fortes guerreiros e vou mostrar-lhe por que não tememos nenhum ataque. Baru chamou o mais valoroso guerreiro e a rainha chamou à presença a mais meiga entre as generais que usavam um cinto de 7 cores. Quando o guerreiro atacou, a general abaixou-se e soltou as fivelas do cinto, que soltaram 7 lenços que formaram uma espiral, e imitando os animais da natureza, ela rodopiava como uma graciosa bailarina, revidando o ataque, e o soldado caiu subjugado no chão, como um passe de mágica. Baru ficou encantado com tal inteligência e beleza. Os dias transcorriam e eles trocavam conhecimentos de arquitetura, ciências, música, dança, estratégia de guerra e até de amor. Mas o inevitável aconteceu. Chegou a quinta lua e ao entardecer a rainha partiu, mas não voltara só com as generais. Em seu ventre carregava o fruto do amor que nasceu entre ela e Baru. E aprenderam que o amor nasce da convivência e da busca do conhecimento. Os desejos de Etilak. Certa vez, Ekumbu estava sentada atrás de uma pedra e fazia anotações sobre os Nates, como os Nates estavam se desenvolvendo e dominando os 3 reinos, quando de repente um jovem que sentara na pedra chamou sua atenção. A menina serpente pôde ler seus pensamentos e viu que ele estava tentando adivinhar aonde iria dar aquela estrada e o que haveria depois do horizonte. Ela sabia, como todos na aldeia onde ele morava, que a única razão que o impedia de partir era sua mãe. Ekumbu resolveu mostrar-se e perguntou: por que você olha tanto para lá? Assustado, ele quase saiu correndo, mas Ekumbu acalmou,
dizendo que não lhe faria mal, insistiu: por que você olha tanto para lá? A tarde caía e ele se levantou e foi para casa. No reino seguinte, ao entardecer, ele se sentou novamente na mesma pedra. Seu nome era Etilaque, e seus pensamentos sempre voltavam ao mesmo ponto. O que haveria atrás daquela montanha? Seu amigo Ilinovo perguntou-lhe: por que você olha tanto para lá? E ele respondeu: gostaria de ir até aquela montanha. E se não houver nada lá? Ao que ele retrucou: caminharei mais um pouco. Ecumbu pensou resolver conceder-lhe 3 desejos. Vou conceder-lhe 3 desejos, mas antes você deverá retornar à sua aldeia para refletir sobre o que realmente deseja encontrar, e peço-lhe que traga sua mãe. No dia seguinte, Etilaque e sua mãe sentaram-se na pedra. Ecumbu sabia que ela temeria, então procurou chegar vagarosamente ao cair da tarde para não assustá-la e apresentou-se. A mãe de Etilaque, temerosa, mas ouvindo o filho, que afirmava que não seriam maltratados, pegou 4 coquinhos de palmeira e trouxera e jogou-os no chão, formando um círculo, pois sabia que Ecumbu fosse um ser do mal, seu encanto seria quebrado. Então estou aqui para fazer o bem, desde que vocês o desejem, afirmou Ecumbu. Dessa vez, Ecumbu cumprimentou a mãe de Etilaque, que ficou mais tranquila, e disse ao filho: não teme, Etilaque, pois o mal não habita nessa morada. Ecumbu perguntou se ele pensara nos 3 desejos, mas alertava que o último ela poderia negar se todos os outros fossem ruins. Etilaque respondeu: bom, primeiro eu queria saber se você pudesse fazer com que todas as colheitas fossem proveitosas para o meu povo. Concedido. E o segundo? Meu segundo pedido é poder andar e conhecer todas as coisas que existem além da minha aldeia. Mas como deixar minha mãe se sou filho único? Ecumbu respondeu: concederei a você o segundo pedido, visto que fez pedidos bons. Vou poder caminhar e aprender, mas jamais poderei rever minha mãe. Como resolver esse problema para mim? Darei a você um dom, explicou Ecumbu. A cada 7 luas que você caminhar, choverá e você voltará para casa para ver sua mãe. É o seu terceiro pedido. No último dia, eu juntarei todas as lágrimas de saudade da sua mãe e as colocarei na ponta da minha cauda. E deitarei minha cabeça no colo da sua mãe. Aí bastará você olhar para o céu, que sempre saberá por meio das minhas cores o caminho para a sua casa. Deverá subir em minhas costas e escorregará no colo da sua mãe. Mas preste muita atenção, pois terá a duração de secar as lágrimas. Você deverá subir em minha cabeça e escorregará de volta para onde estava. Etilaque despediu-se de sua mãe, pediu seu manto, uma cabaça com água e uma vara de bambu e partiu. No caminho, encontrou mais uma vez Ecumbu e disse-lhe: os sonhos, Etilaque, são uma dança do destino. Preste atenção ao que eles lhe dizem, e você terá uma vida mais tranquila. Eles são mensagens do Criador de tudo. A partir daí, Ecumbu, que era a guardiã de Etilaque, só podia falar com ele por meio de sonhos. Ele ficou muito feliz ao ver flores, árvores, rios e pássaros que não podiam descrever nem imaginar. Ele caminhou 7 luas sem parar e, ao entardecer nesse dia, sentou-se na beira do rio, abriu um saquinho e tirou um bolinho de misara que sua mãe havia lhe dado. Em sua boca o bolinho derreteu e ele adormeceu, e Ecumbu comunicou-se com ele através do sonho. Você deve pegar a bexiga de um veado, lavar bem e colocar para secar. Depois fará uma algibeira para colher todas as sementes que encontrar e deverá levar consigo. Preste atenção nos animais. O que eles comem, você pode comer. O que eles bebem, você pode beber. E o que servir para curar, você deve manter perto de si. Ecumbu levantou sua pena e sua gota de água caiu na testa de Etilaque, que acordou com a sensação de que as mãos de sua mãe teriam encostado em seu rosto. Ele avistou, então, um passarinho comendo uma fruta bem pequena.
colheu 4 delas e colocou em sua boca. Era como se tivesse tomado leite e comido o pirão da sua mãe. Etilaque voltou para grandes reinos, entre os quais reino mineral, no qual aprendeu a manipular o ferro. Também visitou o grande mar, aquele sonhando, ó. Conheceu o povo da ciência e da magia, com o qual aprendeu os grandes mistérios da vida. Depois disso, voltou para sua aldeia, reencontrou sua mãe e construiu um dos maiores reinos da África, o reino de Burundi. E Kumbu pediu que ele contasse essa história de menino a menino para que o povo nunca se esquecesse de suas origens, não importando o lugar em que estivesse, mesmo se fossem cativos. A feiticeira da ilusão. Conversando com Ekumbum, perguntou-lhe: a terra nasceu. E ela nos contou: essa é uma história daquelas que ninguém acredita, porque aconteceu antes do tempo dos espelhos, no amanhã do novo alvorecer. Primeiro foram criados muitos mundos, e não se esperava por este. Havia 3 guerreiros gêmeos valentes que viviam pelo espaço formando estrelas. Um dia eles brincavam com as estrelas quando de repente notaram uma meiga mulher, a roda do tempo, que tinha por trabalho criar mundos. Os irmãos então tentaram atrair sua atenção, mas ela não os atendeu e continuou fazendo o seu trabalho. Então os irmãos decidiram fazer um torneio e quem vencesse ficaria com ela. Para que não pairasse nenhuma dúvida sobre quem seria o vencedor do torneio, chamaram imediatamente o vento. O primeiro a lançar o desafio foi Kimbala, o fogo, com que o seu calor transformava tudo o que por ele passava. O segundo, Decori, era a água, que com sua imensidão dava vida a tudo que tocava. E o terceiro, Tifuro, a luz, por onde passava, criava e dava vida. Transcorria o torneio e quem conseguisse chamar a atenção da roda do tempo, a criadora de mundos, casaria com ela. Mas o que os irmãos não sabiam era que Filaco, a feiticeira da ilusão, estava ouvindo tudo e ficou muito enciumada por não ter sido escolhida por nenhum deles. Filaco planejou uma vingança. Ela esperava o início do torneio e quando um dos irmãos vencesse, se disfarçaria de roda do tempo e o trancaria eternamente em seu coração. Assim que o torneio começou, Filaco disfarçou-se de nuvem para poder observar tudo sem ser reconhecida. Assim que o dia amanheceu, a criadora de mundos começou seu trabalho. Kimbala, o fogo, pôs-se a rodopiar à sua volta, criando formas inusitadas e transformando tudo que ela criava para tentar atrair sua atenção, mas não conseguiu. O segundo, Decori, também rodopiou em volta dela e criou pingos de água que caíram em seu corpo, mas ela não se deteve mais que um segundo e continuou a trabalhar, enquanto as gotas escorriam em seu rosto. Mas Tifuro esperou escurecer e levou a luz do amanhecer ao firmamento. Roda do Tempo ficou hipnotizada com aquela maravilha e com o mesmo encantamento esperou o entardecer. Tifuro criou a lua e deu-la de presente. Em seguida, o vento proclamou Tifuro vencedor. Mas a feiticeira Filaco não quis apenas o irmão e resolveu aprisionar os 3. Contudo, o vento, que ouvia pensamentos, logo percebeu que Filaco tinha o que ela tinha em mente e tentou avisar os irmãos. Pegou-os num sopro arrebatador e misturou os 3 elementos principais, água, fogo e luz, que adquiriram muita resistência. Depois correu para contar à roda do tempo o que estava acontecendo, para que Filaco e sua paixão não os machucasse. Então roda do tempo os transformou na terra. Filaco, na sua paixão desesperadora, suplicou ao Criador perdão pelo que tentara fazer e pediu-lhe que não a deixasse longe dos 3 irmãos. Comovido com tamanha dor, o Criador transformou
em 3 plantas: inhame, cará e milho. E assim, do amor e também da paixão, a África foi povoada e a vida perpetuou. Aqui nós temos as fotos dos 2 autores. Esse aqui é o Fábio Cardoso. Tá dizendo que ele é mestre em linguística na Cruzeiro do Sul. E atualmente ele é professor e ele ministra cursos de letras e pedagogia. Aqui nós temos a foto da Ilma. Ela é formada em História e Pedagogia e cursa pós-graduação no ensino superior. É contadora de histórias e leciona em pré-escola com alunos especiais no ensino fundamental. E essa daqui é a Thaís Moes. Tá dizendo que ela nasceu no Recife e que ela é formada em design gráfico. Foi ela que fez todas as ilustrações desse livro. Aqui no final nós temos o índice, dizendo, né, a página, cada conto que tem. E chegamos ao fim do livro. O que vocês acharam? Eu amei esse livro, achei as histórias super legais e as ilustrações muito lindas. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!